Em 21 de outubro de 2008, nas profundezas da floresta tropical da Amazônia peruana, duas turistas americanas desapareceram sem deixar vestígios. Sarah Moore, de 28 anos, e sua irmã, Mary Moore, de 24 anos. De manhã, um guia assustado encontrou a barraca delas aberta. Equipamentos fotográficos caros, botas pesadas de caminhada, dinheiro e passaportes estavam no lugar. Mas as moças desapareceram na escuridão total, sem dar um único grito. As buscas em grande escala, com o envolvimento de helicópteros militares e cães especialmente treinados, chegaram a um beco sem saída. O rastro terminava bem na entrada do abrigo, como se uma força desconhecida tivesse dissolvido as turistas no ar. Durante longos meses, as autoridades as consideraram mortas, engolidas para sempre pela natureza selvagem. Nenhum dos investigadores poderia imaginar que o Inferno Verde não havia matado as irmãs, mas as tornara prisioneiras silenciosas de um pesadelo primitivo, sobre o qual o mundo civilizado só viria a saber um ano depois, quando uma mulher enlouquecida e exausta aparecesse em uma rodovia noturna encharcada pela chuva, segurando com força um pingente de prata que não lhe pertencia. Capítulo 1. O desaparecimento no Inferno Verde. Em 16 de outubro de 2008, o asfalto escaldante do aeroporto da cidade de Puerto Maldonado recebeu os passageiros que chegavam com uma onda sufocante de ar tropical úmido. Esta remota cidade no sudeste do Peru era tradicionalmente considerada o último posto avançado da civilização, antes que a infinita e impenetrável barreira da Amazônia engolisse qualquer sinal de presença humana. A temperatura naquele dia atingiu 89 graus Fahrenheit e a umidade do ar ficou em um nível crítico de 98%. Foi nessas condições climáticas adversas que duas cidadãs dos Estados Unidos da América saíram do terminal. Sarah Moore, de 28 anos, e sua irmã mais nova, Mary Moore, de 24 anos. De acordo com os dados do controle de imigração, as irmãs chegaram à região de Madre de Dios com objetivos exclusivamente turísticos e de pesquisa. Sarah, que era bióloga, pretendia coletar amostras de flora rara, e Mary, que trabalhava como fotógrafa profissional, planejava fotografar material exclusivo para seu portfólio. No dia 17 de outubro, elas entraram no escritório de uma agência de turismo local, especializada em rotas radicais. Depois de pagarem dinheiro por uma excursão individual de 5 dias ao interior da Reserva Nacional de Tambopata, elas contrataram um guia experiente chamado Manuel. O homem tinha uma reputação impecável e conhecia aquele setor da selva melhor do que ninguém. No dia 19 de outubro, exatamente às 6:30 da manhã, seu estreito barco a motor, carregado com equipamentos pesados e suprimentos, partiu do cais de madeira e subiu o rio Barrado. Os primeiros 2 dias da expedição transcorreram sem nenhum desvio do cronograma previsto. No entanto, na terceira noite, 21 de outubro, a cronologia dos eventos deu uma guinada fatal. No protocolo oficial do interrogatório, elaborado pelos investigadores da Polícia Federal do Peru, Manuel reconstituiu aquela noite nos mínimos detalhes. Por volta das 18 horas, o grupo montou acampamento em uma clareira seca, a uma distância segura das margens pantanosas do lago Sandoval. Ao redor, havia uma densa e impenetrável parede de floresta tropical antiga. Após o jantar, as irmãs Moore, extremamente cansadas da longa caminhada, foram para sua moderna barraca dupla. O guia jurou ter ouvido claramente o som do zíper metálico, sendo fechado exatamente às 21 horas. Manuel ficou junto à fogueira, mantendo o fogo aceso para afugentar os predadores. À meia-noite, deitou-se na sua rede de lona, esticada entre 2 árvores, a 10 metros da tenda das turistas, e adormeceu. No dia 22 de outubro, às 6 da manhã, o guia acordou para acender a fogueira matinal. Ao se virar para o acampamento das americanas, ele parou. O zíper na entrada da barraca delas estava cuidadosamente aberto, de baixo para cima, sem fazer nenhum barulho. Manuel chamou Sarah e Mary várias vezes em voz alta,
mas a única resposta que obteve foi o zumbido monótono das cigarras matinais. Olhando para dentro, ele viu uma cena que não tinha nenhuma explicação lógica. A barraca estava vazia. Os caros sacos de dormir estavam abertos, mas não havia ninguém dentro. No entanto, o horror mais paralisante estava nos detalhes deixados no local. Os pesados sapatos de trekking das irmãs, sem os quais se deslocar pela selva venenosa significava morte certa, estavam perfeitamente alinhados num canto. Câmeras profissionais, passaportes, dinheiro e um telefone via satélite estavam tranquilamente guardados em mochilas fechadas. Ao redor do abrigo, no solo macio e úmido, os peritos não encontraram nenhum vestígio de pés estranhos, nem uma gota de sangue, nem galhos quebrados, nem o menor sinal de luta desesperada. 2 mulheres adultas simplesmente desapareceram no inferno verde, sem emitir um único som. Às 7h15 da manhã, o condutor chocado, com as mãos trêmulas, discou o número dos serviços de emergência no terminal de satélite. A reação das autoridades foi imediata. Já ao meio-dia de 22 de outubro, helicópteros militares sobrevoavam as copas das árvores com um rugido ensurdecedor. Começou uma das maiores operações de busca e salvamento da história da região. Dezenas de policiais da Polícia Nacional do Peru, soldados do Exército Regular e voluntários locais, armados com facões afiados, começaram a cortar metodicamente as lianas, vasculhando cada metro quadrado em um raio de 10 milhas do acampamento abandonado. Ao anoitecer, helicópteros equipados com termovisores militares tentaram captar qualquer radiação térmica de corpos humanos através da densa copa da floresta, mas as telas mostravam apenas um vazio frio. A liderança da operação apostou principalmente nos cálculos sinológicos. Cães especialmente treinados captaram um cheiro característico das roupas das irmãs desaparecidas e seguiram com segurança em direção à barraca aberta. Mas foi exatamente ali que aconteceu o que levou a investigação a um beco sem saída. Bem na entrada, os animais começaram a girar confusos no mesmo lugar e a choramingar lastimosamente. O cheiro desaparecia em um ponto, como se as meninas tivessem sido levantadas no ar e levadas silenciosamente por cima das árvores. As exaustivas buscas continuaram por exatamente 30 dias. As autoridades verificaram meticulosamente todas as versões disponíveis. A teoria de um ataque de um grande jaguar foi rejeitada pelos zoólogos. O predador inevitavelmente teria deixado marcas profundas e poças de sangue. A versão do sequestro por um cartel de drogas local também foi descartada, pois os bandidos sempre levam equipamentos valiosos e meios de comunicação. Aqui, porém, todos os pertences permaneceram intactos. Em dezembro de 2008, esgotados todos os recursos e sem encontrar nenhuma pista, a polícia foi obrigada a encerrar oficialmente a fase ativa das buscas. A família Moore, devastada pela dor, ficou sozinha diante de uma assustadora incerteza, e o caso do desaparecimento das americanas se transformou em uma espessa pasta, condenada a acumular poeira no arquivo de Puerto Maldonado. Os investigadores encerraram o caso, absolutamente convencidos de que a selva havia engolido suas vítimas para sempre. Mas eles estavam tragicamente enganados, sem suspeitar que, naqueles exatos momentos, na escuridão impenetrável e sufocante da floresta tropical, as irmãs ainda respiravam, e seu verdadeiro pesadelo primitivo só estava ganhando força. Passou-se exatamente 1 ano. O inferno verde da Amazônia guardava seus segredos com assustadora confiabilidade, até que um simples acaso abriu uma brecha nessa parede surda de incerteza. Em 24 de outubro de 2009, exatamente às 4h30 da manhã, a rodovia interoceânica, uma estreita artéria asfaltada que atravessa a selva do Peru e leva à fronteira com o Brasil, tornou-se palco de um evento que mudaria para sempre o curso de uma investigação há muito estagnada. Naquela noite, uma violenta tempestade tropical se abateu sobre a região. A visibilidade na estrada caiu para críticos 30 pés.
A temperatura do ar caiu para 70 graus Fahrenheit, o que era considerado um frio anormal para essas latitudes. Ignacio Rojas, um motorista de caminhão de 42 anos, fazia uma viagem noturna com destino à pequena cidade fronteiriça de Ibéria. De acordo com seu depoimento posterior, registrado no relatório oficial da Polícia Rodoviária, ele dirigia seu pesado caminhão de 18 rodas a uma velocidade de cerca de 65 km por hora, olhando atentamente para a parede impenetrável de chuva. De repente, à luz fraca dos faróis halógenos, Rojas avistou um obstáculo no asfalto encharcado. Bem no meio da faixa divisória, estava a silhueta imóvel de uma pessoa. O motorista instintivamente pisou no pedal do freio. O veículo de várias toneladas derrapou pela estrada com um guincho ensurdecedor dos pneus, parando a apenas 3 metros do obstáculo. Saltando da cabine sob a chuva torrencial, com uma pesada montagem nas mãos, esperando o ataque dos típicos assaltantes de estrada da região, Rojas congelou de medo primitivo. Diante dele não estava um bando armado. À luz dos faróis, estava uma mulher cuja aparência desafiava o bom senso e os limites da resistência humana. No relatório policial, Rojas a descreveria como uma morta-viva ressuscitada da lama. Sua condição física era verdadeiramente catastrófica. A desconhecida estava criticamente emaciada, as clavículas e as costelas salientes sob a pele esticada e cinza escurida. Ela não usava roupas normais, apenas trapos nojentos e sujos, costurados grosseiramente com fibras vegetais duras e folhas largas de palmeira. Ela estava completamente descalça no asfalto frio. Seu corpo ferido era um mapa terrível dos sofrimentos que havia passado. Estava coberto de cicatrizes antigas e irregulares, marcas de infecções desconhecidas e centenas de arranhões recentes e sangrentos, causados por espinhos venenosos. Mas o mais assustador era seu olhar. Os olhos da mulher estavam bem abertos e vagavam sem rumo pelo espaço, sem focar nem na luz ofuscante dos faróis, nem no motorista que se aproximava. Era o olhar vazio e vidrado de um ser levado ao terror animal absoluto, cuja mente há muito havia abandonado os limites da realidade normal. Superando o choque inicial, Ignacio Rojas aproximou-se cautelosamente da desconhecida. Ela não ofereceu a menor resistência, apenas tremia levemente com o frio. O motorista a pegou cuidadosamente nos braços, observando que a mulher adulta não pesava mais do que 36 quilos, e a colocou na cabine aquecida de seu caminhão. Ligando o aquecedor na potência máxima, ele imediatamente pisou no acelerador e correu para a delegacia de polícia mais próxima, na cidade de Ibéria. Às 5h15 da manhã, o caminhão parou em frente ao prédio da gendarmeria local. Os oficiais de plantão ficaram chocados com a aparência da resgatada. A mulher foi imediatamente entregue à equipe de ambulância que havia chegado. Os médicos constataram desidratação grave e psicose clínica profunda. Segundo os paramédicos, a paciente estava em estado de delírio contínuo. Ela murmurava monotonamente sem parar, frases incoerentes e fragmentadas, em uma estranha mistura de espanhol quebrado e inglês puro, ocasionalmente soltando gritos abafados. Na sala estéril e bem iluminada do hospital local, a enfermeira de plantão começou o tratamento sanitário inicial da paciente. Ao lavar a sujeira acumulada durante meses nas mãos ossudas da desconhecida, a profissional de saúde percebeu um detalhe estranho. O punho direito da mulher estava firmemente cerrado. Os dedos ficaram brancos devido à enorme tensão, e as unhas cravaram-se profundamente na palma da mão. A paciente recusava-se categoricamente a abrir a mão, protegendo o que estava dentro dela, como uma obsessão fanática. Os médicos precisaram usar bastante força física para abrir cuidadosamente os dedos contraídos pela convulsão. No momento em que a mão se abriu, um pequeno objeto caiu no chão de azulejos da enfermaria, com um som metálico agudo. O policial presente durante o exame pegou o objeto. Era um pingente de prata em uma corrente quebrada, coberto por uma espessa camada de sujeira preta e manchas de oxidação. Pegando um lenço de papel,
O policial limpou cuidadosamente o metal frio. À luz brilhante das lâmpadas fluorescentes, uma gravura profunda apareceu claramente no verso da joia. 2 letras maiúsculas, M e M. As informações sobre a estranha descoberta e a descrição detalhada do pingente foram imediatamente transmitidas por um canal de comunicação seguro para a sede da polícia da região de Madre de Dios, na cidade de Puerto Maldonado. No arquivo da delegacia, ainda havia uma pasta grossa e empoeirada, com um caso não resolvido de 1 ano atrás. O detetive de plantão, que levantou a lista de objetos perdidos do caso das turistas americanas, sentiu o coração parar. No protocolo do interrogatório dos parentes, datado de novembro de 2008, estava descrito em detalhes, preto no branco, exatamente esse pingente de prata com as iniciais. Ele pertencia a Mary Moore, uma jovem de 24 anos que desapareceu sem deixar vestígios de uma barraca fechada, junto com sua irmã mais velha, há exatamente 1 ano. Essa pequena joia suja destruiu de uma só vez todas as conclusões oficiais das autoridades. As turistas americanas não foram vítimas de animais selvagens. Elas não se afogaram nos pântanos e não foram mortas na primeira noite de sua expedição. Em algum lugar lá, a dezenas de quilômetros da civilização, na escuridão impenetrável e sufocante da selva primitiva, elas estavam vivas. Alguém as mantinha em cativeiro verde. E essa mulher louca e mutilada, que apareceu do nada no meio da rodovia à noite, não era apenas vítima de um crime desconhecido. Em sua mente quebrada e mergulhada no caos absoluto, havia a única pista que levava à salvação das irmãs, cujo tempo de sobrevivência nesse inferno se aproximava inexoravelmente do fim. Caros espectadores, antes de continuarmos a desvendar este sombrio emaranhado de mistérios da Amazônia peruana, gostaria de pedir-lhes um pequeno, mas extremamente importante favor. Inscrevam-se no nosso canal, deixem qualquer comentário abaixo deste vídeo e não se esqueçam de curti-lo. Sua atividade envia um sinal direto aos algoritmos do YouTube, ajudando a promover este vídeo nas recomendações. Graças ao seu apoio, esta complexa história documental poderá ser vista por muito mais pessoas que se importam com a verdade. Agradecemos antecipadamente a cada um de vocês, e agora voltamos à ala psiquiátrica fechada da cidade de Puerto Maldonado. Em 26 de outubro de 2009, exatamente às 9h30 da manhã, o Laboratório Criminalístico da Polícia Federal recebeu uma resposta oficial da sede da Interpol. A perícia dactiloscópica das impressões digitais de uma mulher desconhecida, encontrada na rodovia à noite, deu uma correspondência de 100% com o Banco de Dados Internacional de Pessoas Desaparecidas. O resultado deixou os experientes investigadores paralisados. A paciente exausta era Helena Rostrovic, uma turista de 30 anos que desapareceu sem deixar vestígios nessa mesma selva 4 anos atrás, em agosto de 2005. Durante 48 longos meses, Helena foi oficialmente considerada morta. Os casos de busca por seu desaparecimento estavam há muito tempo acumulando poeira em arquivos fechados. No entanto, agora ela estava deitada em uma cama de hospital, fisicamente exausta, pesando apenas 35 quilos, com o corpo coberto de cicatrizes antigas e a mente mergulhada em um profundo abismo de terror primitivo. O investigador principal do caso das irmãs Moore, o detetive sênior Héctor Vargas, compreendia perfeitamente que essa mulher abatida era a única chave para a solução do caso. Desde 26 de outubro, Vargas passava dias a fio sentado em uma cadeira dura ao lado da cama dela, na ala psiquiátrica fechada da clínica. A temperatura da sala era mantida estável em 22 graus Celsius e as janelas estavam bem fechadas para não provocar ataques de pânico na paciente. Os médicos administravam-lhe metodicamente fortes medicamentos antipsicóticos, tentando aliviar a fase aguda do delírio grave. No dia 28 de outubro, às 14h15, a terapia medicamentosa finalmente deu os primeiros resultados. O olhar de Helena se concentrou, sua respiração se estabilizou
e ela começou a falar. O detetive Vargas imediatamente ligou o gravador. A confissão, documentada nessa fita, deixou em choque absoluto até mesmo os policiais que lutavam há anos contra os cartéis de drogas mais violentos da América do Sul. De acordo com as transcrições da gravação de áudio, Helena não foi vítima de um ataque criminoso aleatório ou de traficantes de escravos. Ela contou que se tornou prisioneira de um grupo de pessoas totalmente isolado. Uma tribo selvagem separatista que, por princípio, não mantinha contato com a civilização moderna há séculos. Eles viviam na parte mais profunda da floresta tropical, não mapeada pelos mapas modernos. No entanto, a raiz do problema não estava na tribo em si, mas em seu chefe cruel e autoritário. Segundo a sobrevivente, esse homem tinha uma obsessão perversa e patológica por mulheres brancas estrangeiras. Para ele, elas não eram apenas pessoas, mas troféus raros e exóticos. Ele as caçava de forma determinada e metódica, como animais selvagens, rastreando durante anos grupos de turistas que se aventuravam muito profundamente na selva. Durante o interrogatório, Helena revelou aos investigadores a terrível mecânica desses crimes, dando uma resposta exaustiva à principal questão que atormentava a polícia há um ano. Como exatamente era possível sequestrar silenciosamente duas garotas saudáveis de uma barraca fechada, sem deixar nenhum sinal de luta? A resposta estava no domínio perfeito da toxicologia primitiva. De acordo com o depoimento de Helena, o chefe da tribo era um mestre inigualável na fabricação e uso de extratos vegetais paralisantes, cuja base era a curaça, a mais forte neurotoxina natural. Depois de rastrear o grupo de turistas, ele esperava pacientemente até a madrugada. Então, movendo-se de forma absolutamente silenciosa, ele se aproximou do acampamento. Sua principal arma era uma tradicional arma de fogo que disparava minúsculos dardos de madeira. A ponta de cada dardo era tratada com uma dose microscópica e matematicamente calculada de veneno. Ao entrar na corrente sanguínea da vítima adormecida, o tóxico agia rapidamente. Ele paralisava instantaneamente a musculatura transversal e bloqueava completamente as cordas vocais. No entanto, o mais terrível era que o veneno não desligava a consciência. A vítima permanecia com a mente totalmente lúcida. Ela via tudo, ouvia tudo e sentia tudo, mas era fisicamente incapaz de mover até mesmo um dedo ou emitir o menor grito de socorro. Foi por isso que Sarah e Mary Moore não conseguiram resistir. Elas foram transformadas em manequins vivos, paralisadas de terror, obedientemente imóveis nas mãos de seu astuto sequestrador. Ele simplesmente carregou seus corpos paralisados para fora da barraca aberta, sem perturbar nem mesmo o condutor que dormia a 10 metros de distância, e as levou para sempre para a escuridão. Às 16h30 do mesmo dia, o detetive Vargas fez a Helena a pergunta mais importante. A resposta da mulher, registrada nos autos do processo criminal, fez o coração do investigador bater mais forte. Helena confirmou de forma clara e inequívoca: Mary e Sarah Moore estão vivas. O chefe as levou pessoalmente para seu acampamento secreto há exatamente um ano, no outono passado. Segundo ela, as irmãs ainda estão lá, trancadas no inferno verde, submetidas diariamente a torturas psicológicas inimagináveis. A investigação finalmente obteve provas irrefutáveis de que as americanas desaparecidas estão vivas e aguardam resgate. Mas essa frágil esperança se espatifou contra a dura realidade geográfica. A polícia sabia quem as havia levado e como isso havia acontecido. Mas a Amazônia é composta por milhões de quilômetros quadrados de mata impenetrável e mortal. O acampamento do líder louco podia estar em qualquer lugar, e nenhum radar de satélite conseguia atravessar essa parede vegetal contínua. O tempo jogava contra eles, e cada novo amanhecer na selva podia ser o último para as irmãs sequestradas.
Em 29 de outubro de 2009, a ala fechada do Departamento Psiquiátrico do Hospital Público da cidade de Puerto Maldonado se transformou definitivamente no quartel-general da investigação. O psiquiatra-chefe da clínica, Dr. Diego Ramírez, juntamente com o detetive sênior Héctor Vargas, iniciaram o complexo e meticuloso processo de reconstrução da cronologia dos eventos. Com base nos depoimentos fragmentados, mas cada vez mais coerentes, de Helena Rostrovici, eles reconstruíram, pouco a pouco, a terrível realidade com que as irmãs americanas Moore se depararam nas primeiras horas de seu cativeiro na floresta. De acordo com as transcrições das conversas gravadas em fita magnética, Sarah e Mary foram levadas para um acampamento escondido de uma tribo isolada no meio da noite. Ao amanhecer, o efeito específico da toxina vegetal paralisante começou a enfraquecer rapidamente. As conexões neurais rompidas foram se recuperando, devolvendo às vítimas o controle sobre seus músculos transversais e suas cordas vocais bloqueadas. Acordar de uma paralisia química em um lugar desconhecido foi um momento de choque absoluto e incontrolável para as americanas. Os autos do processo indicam detalhadamente que, ao perceberem que estavam cercadas por selvagens armados no centro de um assentamento primitivo, as moças cederam ao instinto natural de autopreservação. Sarah e Mary começaram a gritar desesperadamente, tentando se libertar e fugir em direção a uma mata densa. No entanto, nesse microcosmo isolado, vigoravam leis primitivas completamente diferentes. O chefe da tribo, um homem com tendências sádicas pronunciadas e poder absoluto sobre seu povo, não tolerava desobediência. Helena, que observava a cena de longe, descreveu com uma calma assustadora a reação do sequestrador aos investigadores. O chefe pegou com frieza um pesado bastão, rudimentarmente esculpido em madeira de ferro. Suas intenções eram extremamente claras. A tribo praticava um método cruel e bárbaro de subjugar prisioneiras rebeldes. Para privar a vítima para sempre da capacidade de se mover e tentar fugir, quebravam-lhe metodicamente e propositadamente os ossos de ambos os tornozelos. As mulheres mutiladas permaneciam vivas, mas transformavam-se instantaneamente em seres absolutamente indefesos, totalmente dependentes do seu algoz. A tragédia irreparável estava a poucos segundos de acontecer. Foi nesse momento crítico que Helena interveio. Durante 4 longos anos passados no inferno verde da Amazônia, ela estudou à perfeição a psicologia perversa do seu sequestrador. Ela compreendia claramente que o seu ego doente exigia mais do que escravas silenciosas e mutiladas. Ele sentia uma necessidade patológica de que essas estrangeiras brancas, que ele considerava seus troféus superiores e divinos, se submetessem voluntariamente a ele e demonstrassem seu afeto. Era vital para ele a ilusão de seu amor e a admiração sinceros. No protocolo oficial do interrogatório de 30 de outubro, estão registradas as palavras de Helena sobre como ela salvou as irmãs de lesões físicas. Ela se aproximou rapidamente de Sarah e Mary, literalmente protegendo-as do chefe enfurecido. Aproveitando-se do fato de que nenhum membro da tribo selvagem entendia uma única palavra em inglês, ela se aproximou dos rostos delas, a poucos centímetros de distância, e começou a sussurrar rapidamente e com extrema severidade instruções de sobrevivência. O Dr. Ramírez reconstruiu esse diálogo em detalhes em seu relatório clínico. Helena exigiu que parassem de gritar imediatamente. Ela explicou às americanas que qualquer pânico levaria a que lhes quebrassem as pernas e, após um longo sofrimento, simplesmente as matariam por serem inúteis. Parem de gritar. Sorriam, sussurrou ela, apertando seus ombros trêmulos até ficarem roxos. Finjam que o amam, ou ele vai quebrar suas pernas e depois matá-las. Olhem para ele com adoração. Façam o jogo dele a cada segundo. É sua única chance de sobreviver.
Essas palavras frias e impiedosas tiveram o efeito de um banho gelado. Sarah e Mary, apesar do medo paralisante, perceberam instantaneamente a desesperança de sua situação. O instinto básico de sobrevivência prevaleceu sobre a histeria. Naquela manhã úmida e nebulosa, começou o experimento psicológico mais terrível de suas vidas. As irmãs reprimiram suas emoções naturais, empurrando o medo e a repulsa para os recantos mais profundos e inacessíveis de sua consciência. Elas aceitaram as regras estabelecidas do jogo. De acordo com o depoimento de Helena, a adaptação das irmãs à nova realidade foi dolorosa, mas rápida. Elas aprenderam a esboçar sorrisos falsos ao ver seu algoz. Elas baixavam os olhos obedientemente, fingiam obediência absoluta, cuidavam do chefe e cumpriam sem reclamar as pesadas tarefas tribais. Duas mulheres americanas instruídas, provenientes de uma sociedade moderna e civilizada, tornaram-se parte sem direitos de um harém insano. O ar no acampamento estava constantemente impregnado com a fumaça espessa da lenha molhada e o cheiro de carne em decomposição. Mas elas não tinham o direito nem mesmo de torcer o nariz. Cada dia vivido se transformava em uma tortura psicológica sofisticada. Era um teatro do absurdo contínuo, onde não havia direito a erros. A menor imprecisão na atuação, um segundo de verdadeira repulsa ou um olhar acidental cheio de ódio, qualquer um desses deslizes poderia custar-lhes a vida. Helena tornou-se sua única mentora e escudo invisível. À noite, ela ensinava silenciosamente Sarah e Mary a controlar suas expressões faciais, esconder as lágrimas e evitar conflitos com outros membros da tribo isolada, que tratavam as prisioneiras com hostilidade evidente. O Dr. Diego Ramírez, analisando esse período de cativeiro, rejeitou categoricamente a teoria clássica da Síndrome de Estocolmo. Em seu laudo médico, ele enfatizou que as vítimas não sentiam nenhum apego emocional real ao agressor. Era uma estratégia de sobrevivência consciente e calculada, que exigia uma atenção colossal do sistema nervoso. Para suportar a violência diária, a consciência de Sarah e Mary literalmente se separou de seus corpos. Elas se tornaram observadoras silenciosas de seu próprio pesadelo. No entanto, ao construir essa linha impecável de defesa psicológica, a polícia se deparou com outro obstáculo igualmente terrível. Durante mais um interrogatório de várias horas, Helena Rostrovich, ao descrever a paisagem ao redor do campo, acidentalmente deixou escapar um detalhe geográfico específico. Essa pista minúscula e aparentemente insignificante fez o experiente detetive Vargas empalidecer. Ele percebeu instantaneamente que, mesmo sabendo que as irmãs Moore estavam vivas, chegar até elas fisicamente seria uma tarefa quase impossível. Em 31 de outubro de 2009, a equipe de investigação se deparou com o maior obstáculo geográfico em toda a longa história do trabalho da Polícia Federal na região de Madre de Dios. O detetive sênior Héctor Vargas tinha em mãos provas irrefutáveis de que as turistas americanas desaparecidas há um ano estavam vivas. A investigação tinha um retrato psicológico exaustivo do sequestrador, compreensão de seus métodos cruéis e firme convicção da existência de uma tribo totalmente isolada. Mas toda essa valiosa informação permanecia absolutamente inútil, sem um elemento crítico: as coordenadas exatas. Helena Rostrovich era fisicamente incapaz de indicar a longitude ou a latitude do local onde esteve presa durante tantos anos. De acordo com as transcrições de seus interrogatórios, o sequestro ocorreu no meio da noite. Durante cada uma das raras viagens da tribo selvagem pela selva, as prisioneiras eram obrigatoriamente obrigadas a usar vendas grossas e opacas, feitas de largas folhas de palmeira, bem apertadas com cipós rígidos. Elas se moviam às cegas, orientando-se apenas por gritos e cutucadas nas costas. No entanto, o cérebro humano em condições de sobrevivência extrema permanente é capaz de fixar e reter, em nível reflexivo, fragmentos topográficos,
cheiros e imagens visuais únicos. Em 2 de novembro de 2009, o detetive Vargas organizou uma equipe operacional de emergência dentro da delegacia de polícia. Os melhores cartógrafos militares do Ministério da Defesa, geólogos renomados e professores de biologia da Universidade Nacional do Peru foram urgentemente chamados para trabalhar. Esse grupo interdisciplinar de especialistas enfrentava uma tarefa sem precedentes: montar um gigantesco quebra-cabeça natural com centenas de quilômetros quadrados, baseando-se exclusivamente nas memórias fragmentadas de uma paciente exausta da ala psiquiátrica. Durante 3 dias, investigadores e médicos filtraram meticulosamente o depoimento de Helena, separando as alucinações, inevitavelmente causadas por um trauma grave, dos pontos de referência geográficos reais. Como resultado, 3 fatores-chave apareceram no quadro do centro de operações. A primeira e mais evidente pista foi uma rocha incomum. Helena relatou que todas as manhãs, quando as prisioneiras eram levadas para trabalhos exaustivos, o sol nascia invariavelmente por trás de uma enorme formação rochosa. Ela descreveu essa rocha como um monólito gigante, de arenito vermelho escuro, que se erguia no céu cinzento. A parte superior dessa formação estava profundamente rachada e, devido à sua forma específica, lembrava assustadoramente um dente podre e quebrado de um animal predador. O segundo elemento crítico era o cheiro. Segundo a mulher resgatada, há cerca de um dia inteiro de caminhada difícil de seu acampamento permanente, corria um rio raso, mas extremamente turbulento. A água era sempre turva, anormalmente quente, e exalava 24 horas por dia um cheiro forte e penetrante de ovos podres. O terceiro detalhe dizia respeito diretamente ao perímetro do próprio assentamento. O território onde o chefe louco mantinha suas vítimas estava densamente cercado por um bosque de árvores incomuns. A casca de seus troncos grossos tinha um tom azul assustador, que se destacava de forma nítida e contrastante contra o fundo da paleta verde-marrom habitual da floresta tropical. O departamento analítico começou imediatamente a processar os dados. Os geólogos da universidade foram os primeiros a apresentar suas conclusões oficiais. A presença de um cheiro persistente de ovos podres indicava claramente uma alta concentração de hidrogênio sulfídrico, o que é um sinal direto e inequívoco da presença de fontes geotérmicas na superfície. Para a região de Madre de Dios, inteiramente localizado na planície pantanosa da bacia amazônica, tais fenômenos tectônicos são considerados uma raridade geológica extrema. Os cartógrafos militares rapidamente reduziram a área de busca ativa, excluindo da equação centenas de quilômetros quadrados de planícies comuns e deixando apenas os setores estreitos onde as antigas falhas das placas poderiam se cruzar com as artérias aquáticas. Quanto às árvores com casca azul, os especialistas em botânica apresentaram uma teoria cientificamente fundamentada. Segundo eles, tratava-se de uma simbiose específica entre os troncos antigos da árvore vermelha amazônica e uma espécie rara de líquen luminescente. Esse parasita é capaz de crescer exclusivamente em um microclima com umidade anormalmente alta e uma composição mineral especial do solo, criticamente supersaturado com cobre. No entanto, o avanço decisivo nessa investigação geográfica estagnada ocorreu em 6 de novembro. Percebendo que o conhecimento acadêmico seco não era suficiente para rastrear o alvo em territórios selvagens, o detetive Vargas recrutou antigos guias indígenas de aldeias isoladas espalhadas ao longo do leito do rio Malinovski para a análise. A polícia reuniu em seu quartel-general 8 guias grisalhos, cujos ancestrais sobreviveram por séculos nessas florestas inóspitas. Quando o tradutor oficial leu em detalhes a descrição de um maciço de pedra vermelha parecido com um canino quebrado, um dos anciãos, um caçador experiente de 80 anos, levantou-se bruscamente de sua cadeira rangente. De acordo com os registros policiais daquela reunião, o rosto do velho empalideceu, e ele parecia extremamente preocupado. O caçador disse aos investigadores com voz rouca
que conhecia muito bem aquele lugar. No folclore antigo de seu povo, aquela rocha vermelha tinha, desde tempos remotos, o nome sinistro de Dente do Demônio. As tribos locais a evitavam há séculos, considerando-a terra morta. O velho caminhou lentamente até a mesa, sobre a qual estava estendida um mapa topográfico em grande escala da região. Seu dedo nodoso e coberto de cicatrizes pousou com segurança sobre uma mancha totalmente branca e sem marcações no papel. Era um vale profundo e escondido, localizado bem além das perigosas corredeiras do rio Malinovski. Era exatamente aquele setor isolado que, entre os pilotos militares e os geodestas do governo, era chamado de forma tácita e justificada de Zona Cega. A análise das últimas imagens de satélite dessa área, solicitadas com urgência por canais fechados ao Ministério da Defesa do Peru, confirmou totalmente os piores temores da equipe de investigação operacional. A Zona Cega era uma fortaleza natural perfeita e inexpugnável, criada pelo próprio planeta. Do lado norte e leste, o vale era completamente fechado por uma cadeia intransponível de rochas íngremes e escorregadias e gargantas profundas e mortais. Do sul e do oeste, todas as aproximações eram bloqueadas por pântanos intermináveis e podres, repletos de répteis venenosos, jacarés e milhares de espécies de parasitas tropicais. Nem as poderosas empresas madeireiras com seus equipamentos pesados, nem as expedições de cartógrafos do governo jamais cruzaram as fronteiras desse quadrado sombrio. Lá não existiam estradas de terra, trilhas de animais ou canais navegáveis seguros. Era um local absolutamente morto, riscado de todos os registros oficiais da civilização, com uma área de mais de 40 milhas quadradas. Uma verdadeira prisão natural, cujas paredes monolíticas foram erguidas por rochas e pântanos venenosos. O detetive sênior Héctor Vargas permaneceu em silêncio total, sem tirar os olhos do círculo marcado com um marcador vermelho grosso no mapa topográfico. O quebra-cabeça insolúvel da selva finalmente foi montado com sucesso. Agora, a Polícia Federal sabia com absoluta precisão onde exatamente o cruel chefe havia montado seu acampamento secreto. Eles sabiam onde, naquele exato momento, sufocadas pelo medo pegajoso e pelo calor úmido e sufocante, as irmãs Moore aguardavam seu resgate. Mas a sensação de triunfo profissional do detetive durou menos de um segundo, sendo instantaneamente substituída pela consciência gelada e paralisante da dura realidade tática. Saber a localização exata da Fortaleza Verde era apenas uma pequena parte do caso. Planejar uma invasão armada direta significava enviar uma equipe de resgate diretamente para as mandíbulas da natureza selvagem, de onde nenhum estranho em sã consciência havia voltado vivo. Em 12 de novembro de 2009, exatamente às 14 horas, uma reunião operacional de emergência foi realizada em um bunker fechado e bem protegido da Polícia Federal, da cidade de Puerto Maldonado. Sobre a mesa maciça diante do detetive sênior Héctor Vargas estava um plano detalhado da operação especial de resgate, que recebeu o nome de código oficial de Sombra da Amazônia. O comando militar da região inicialmente insistiu em um ataque aéreo rápido, com o uso de helicópteros pesados do exército, mas Vargas rejeitou categoricamente essa opção tática. O barulho ensurdecedor das hélices se espalharia por dezenas de quilômetros acima das copas das árvores, dando à tribo isolada tempo mais do que suficiente para se preparar ou recuar. O perfil psicológico do cruel líder, elaborado por especialistas criminais, apontava para uma verdade incontestável e terrível. Ao perceber que estava definitivamente encurralado, esse sádico primitivo não se renderia às autoridades. Ele mataria friamente suas prisioneiras brancas,
destruiria os vestígios e desapareceria sem deixar rastros nos pântanos intransitáveis. A única chance real de salvar Sarah e Mary Moore era o silêncio absoluto e fantasmagórico. O comando tomou uma decisão severa e extremamente arriscada: enviar um grupo de ataque terrestre diretamente através do Inferno Verde. Para cumprir essa missão praticamente suicida, foi formada uma unidade de combate única. Ela era composta por 12 operacionais de elite da Polícia Especial Peruana, conhecida pela sigla CINTI. Eram pessoas profissionalmente treinadas para conduzir operações de combate em condições extremas e mortais da selva. Eles foram acompanhados por 4 dos melhores batedores indígenas, cuja difícil tarefa era conduzir os militares através da densa vegetação da inexplorada Zona Cega. A preparação para a saída secreta levou menos de um dia. Antes do início da operação, o comandante do grupo de assalto impôs restrições severas. Os soldados estavam categoricamente proibidos de usar qualquer repelente químico contra insetos, sabonete perfumado ou desodorantes. Na natureza selvagem, onde o olfato apurado substitui a visão, um cheiro artificial forte revelaria a aproximação do destacamento armado a vários quilômetros do alvo. Os soldados teriam que suportar em silêncio a dor insuportável das picadas de centenas de parasitas tropicais, contando apenas com a proteção da lama e do tecido camuflado espesso. Às 3h15 da madrugada de 13 de novembro de 2009, o destacamento desembarcou silenciosamente de barcos infláveis táticos na margem lamacenta do rio Malinovski, cruzando a fronteira invisível do desconhecido. Começou uma marcha exaustiva e sem precedentes em termos de dificuldade física, que durou 7 longos dias. A temperatura do ar estagnado manteve-se estável em uns exaustivos 35 graus Celsius, e a umidade não desceu abaixo dos 98%. Os soldados das forças especiais avançavam em uma névoa densa e sufocante de vapores tóxicos, abrindo corredores estreitos e imperceptíveis através de uma parede contínua de cipós espinhosos e samambaias gigantes. De acordo com relatórios oficiais, posteriormente divulgados pelo Ministério da Defesa do Peru, cada metro percorrido custou aos soldados um esforço colossal de vontade. O esquadrão foi obrigado a caminhar durante horas, através de pântanos negros e podres, onde a água espessa chegava até o peito das pessoas. Essas águas turvas e quentes escondiam jacarés agressivos e cobras gigantes. Mas os militares avançavam em silêncio absoluto, comunicando-se exclusivamente por meio de gestos táticos especiais. Mosquitos e mutucas sugadores de sangue atacavam impiedosamente as áreas expostas da pele úmida, deixando para trás feridas sangrentas e coceira. No entanto, nenhum dos 12 operacionais emitiu um único som de reclamação. Eles sabiam claramente que, no final daquela jornada infernal, 2 mulheres vivas os esperavam, cuja salvação dependia inteiramente de sua resistência sobre-humana. O momento decisivo da complexa operação ocorreu no 6º dia da exaustiva marcha, 18 de novembro de 2009. Por volta das 16 horas, o batedor líder do grupo levantou repentinamente o punho cerrado, dando um sinal claro para uma parada imediata. O vento, que mudou ligeiramente de direção no crepúsculo da tarde, trouxe através da densa cortina de vegetação tropical um cheiro distinto e pungente de enxofre e ovos podres. As fontes geotérmicas descritas pela abatida Helena Rostrovich estavam muito próximas. Depois de verificar as bússolas magnéticas, o grupo lentamente seguiu para o noroeste. Depois de percorrer mais 2 milhas através da névoa espessa que cobria o solo, a patrulha avançada finalmente viu o que antes existia apenas como lembranças delirantes de uma paciente de uma clínica psiquiátrica. Através da névoa branca, um maciço e sinistro resquício de pedra vermelha escura
se destacava de forma monumental. Sua parte superior, rachada, repetia perfeitamente a forma de uma presa podre e quebrada de um predador pré-histórico. A memória de Helena não falhou em nenhum detalhe. A zona cega deixou de ser definitivamente um mito. O comandante da unidade de elite tomou a decisão taticamente calculada de não forçar os acontecimentos e esperar pelo momento ideal. A uma distância exata de 1 milha do suposto assentamento dos selvagens, as forças especiais montaram um posto de observação oculto. Os soldados se camuflaram silenciosamente na densa vegetação rasteira, literalmente se fundindo com a terra úmida e as raízes das árvores. Equipamentos acústicos de ponta, microfones direcionais parabólicos altamente sensíveis, foram cuidadosamente retirados de maletas à prova de choque. O técnico do grupo apontou cuidadosamente o dispositivo, através da vegetação, em direção ao sopé da rocha vermelha. Colocou fones de ouvido táticos e começou a escanear metodicamente o fundo sonoro. Após 40 minutos de tensão máxima, o equipamento digital captou algo que fez o coração do técnico bater mais forte. Através do ruído natural e contínuo da selva, ouviram-se sons claros e estruturados da vida humana primitiva. Golpes surdos de pedra em madeira seca, o crepitar de lenha queimando e a fala gutural e estranha à civilização dos membros de uma tribo isolada. O alvo estava bem à sua frente. 12 sombras armadas pararam a 1 milha de distância do epicentro do mal primitivo. O sol tropical desapareceu rapidamente no horizonte, mergulhando o vale desconhecido em uma escuridão total e impenetrável. No acampamento camuflado, os combatentes da Sinti silenciosamente pintaram seus rostos com uma espessa tinta camuflada preta e verificaram meticulosamente pela última vez as fixações dos silenciadores em seus fuzis de assalto. A quietude noturna da floresta antiga era enganosa. De acordo com dados de reconhecimento acústico, os selvagens se preparavam pacificamente para dormir, confiantes em sua segurança e sem suspeitar que no meio da selva, cada movimento seu já era observado atentamente. O implacável cronômetro de contagem regressiva havia sido acionado. E até o momento em que os flashes ofuscantes das granadas de luz e som rompessem aquela escuridão primitiva, restavam apenas algumas horas de espera gelada e paralisante, antes do lançamento decisivo. 19 de novembro de 2009. O tempo na impenetrável selva peruana se aproximava inexoravelmente das 5 horas da manhã. No clima equatorial da Amazônia, esse é o período mais escuro, úmido e paralisantemente silencioso do dia, quando os predadores noturnos já terminaram sua caçada e os pássaros matinais ainda não começaram a emitir nenhum som. O sono humano, nesses momentos, atinge sua profundidade máxima e insuperável. Foi exatamente esse momento tático impecável que o comando escolheu para iniciar a fase final da operação. 12 operacionais de elite da Polícia Especial, divididos em grupos de combate coordenados, silenciosos e invisíveis como sombras, formaram um círculo fechado em torno do acampamento isolado da tribo. O acampamento, situado no sopé de uma rocha vermelha, era um exemplo perfeito de camuflagem primitiva, impossível de ser detectado do ar. Consistia em várias cabanas primitivas, mas extremamente resistentes, cujas estruturas eram firmemente amarradas com cipós rígidos. Por cima, essas construções eram habilmente cobertas por várias camadas de folhas gigantes de palmeira. A arquitetura dos abrigos era projetada de forma que seus telhados inclinados se misturavam com o solo úmido e a vegetação rasteira densa, transformando o assentamento em uma continuação natural da paisagem florestal em decomposição. Exatamente às 5 horas e 5 minutos da manhã, o comandante do esquadrão de assalto, verificando os segundos no mostrador luminoso do relógio tático, deu um sinal visual forte. Na mesma fração de segundo, a escuridão sufocante da zona cega, antes do amanhecer, foi rasgada em pedaços. Granadas de luz e som não letais foram lançadas sincronizadamente no centro do acampamento.
3 flashes de magnésio, ofuscantes e dolorosamente brancos, queimaram a escuridão, seguidos por um estrondo colossal e ensurdecedor, com mais de 170 decibéis. No acampamento, reinou instantaneamente um caos absoluto e primitivo. Os membros da tribo selvagem, cujo nível de desenvolvimento tecnológico ficou para sempre preso no isolamento da Idade da Pedra, nunca tinham visto armas modernas em suas vidas. Confrontados com um fenômeno incompreensível e ofuscante, que suas mentes interpretaram como a ira dos deuses ou a queda de fogo celestial, os aborígenes, em pânico cego, caíram no chão úmido, cobrindo a cabeça com as mãos e emitindo gritos guturais de terror. O sistema de vida organizado da aldeia foi destruído em um segundo. No entanto, o chefe da tribo reagiu de maneira completamente diferente. Esse homem, dotado de uma mente perversa, mas assustadoramente perspicaz e predatória, não cedeu ao paralisma geral. Nos relatórios oficiais das forças especiais, mais tarde seria observada sua impressionante frieza. Ele percebeu instantaneamente que o que estava acontecendo não era uma anomalia natural, mas um ataque direcionado de fora. Saindo da cabana central, o chefe segurava firmemente na mão direita um longo tubo soprado, carregado com dardos paralisantes com veneno de curare. Ignorando o caos e a fumaça das granadas, ele não correu para os arbustos salvadores, mas diretamente para o telheiro distante, onde dormiam seus principais e inestimáveis troféus, as mulheres brancas. Dentro do abrigo primitivo, Sarah e Mary Moore acordaram bruscamente com uma série de explosões ensurdecedoras. Quando raios diretos e intensos de lanternas táticas atravessaram as fendas nas folhas das palmeiras, revelando entre a fumaça silhuetas maciças de pessoas em uniformes camuflados modernos com metralhadoras em punho, uma suposição repentina atravessou a mente das irmãs. Era a salvação. Naquele exato momento, o amor falso e forçado e a submissão absoluta que elas representavam, com genialidade, todos os dias, durante um ano inteiro, evaporaram-se completamente. A máscara psicológica, que lhes custou esforços incríveis e lhes permitiu sobreviver, foi arrancada. Em seu lugar, surgiu um ódio puro e concentrado por seu algoz. O chefe invadiu o abrigo, seus olhos brilhando febrilmente, à luz das lanternas piscantes. Ele agarrou Mary rudemente pelo frágil antebraço, com a intenção de arrastá-la à força para a selva impenetrável, onde nenhum soldado poderia encontrá-los. Mas ele cometeu um erro fatal. Acreditou na submissão delas. A irmã mais velha, Sarah, de 28 anos, não estava mais disposta a recuar. Agindo por pura adrenalina, ela agarrou um pesado e maciço pote de barro usado para armazenar água do rio, que estava parado na entrada. Com um grito selvagem e desumano, colocando todo o ódio acumulado durante um ano nesse golpe, ela arremessou a cerâmica grossa com toda a força diretamente na nuca de seu algoz. O pote se estilhaçou em dezenas de cacos pontiagudos com um estrondo. O chefe, desorientado pelo golpe poderoso, cambaleou e caiu de joelhos, soltando a mão de Mary. No mesmo instante, o grupo de assalto da Cinti invadiu o abrigo. Os operacionais profissionais imobilizaram o sádico em questão de segundos. Com o rosto na lama, um joelho entre as omoplatas e as mãos firmemente imobilizadas atrás das costas com resistentes amarras de plástico, a operação de captura do principal suspeito decorreu na perfeição, sem um único tiro para matar. Quando a resistência foi finalmente suprimida e a poeira das explosões começou a assentar lentamente no chão úmido, o comandante da equipe deu a ordem para iluminar as reféns resgatadas. Os soldados das forças especiais, que viram as cenas mais violentas de violência ao longo dos anos de serviço, ficaram paralisados em um choque profundo e mudo. A compostura profissional mudou quando se aproximaram das irmãs Moore. Diante dos militares estavam duas mulheres exaustas,
cuja pele adquirira um tom acinzentado devido à sujeira constante e à falta de luz solar. Elas vestiam saias primitivas, grosseiramente tecidas com folhas de palmeira, que mal cobriam seus corpos. Seus rostos, outrora bem cuidados, agora eram marcados por desenhos rituais, feitos com uma tinta local resistente à base de suco de frutas. Mas o mais terrível, a prova mais eloquente do inferno inimaginável pelo qual elas tiveram que passar para sobreviver, saltou aos olhos instantaneamente. Os feixes de luz das lanternas táticas iluminavam impassivelmente suas silhuetas. As duas irmãs, Sarah e Mary, estavam grávidas. Suas barrigas muito arredondadas contrastavam com a extrema magreza dos membros. O preço de sua submissão diária, o preço de cada sorriso falso e da amor, fingido por um sádico selvagem, agora era evidente para todos os presentes. Os soldados das forças especiais baixaram silenciosamente as armas, olhando para a encarnação viva e física daquele pesadelo primitivo que ficaria para sempre com essas mulheres, mesmo quando o inferno verde ficasse para trás. O ar quente da selva encheu-se com a respiração pesada e entrecortada das resgatadas, mas nos olhos das irmãs Moore, olhando para seus libertadores, refletia-se apenas um abismo vazio e sem fundo, indicando que a verdadeira batalha por sua sanidade mental estava apenas começando. Capítulo 8. O Eco do Inferno Verde. Em 19 de novembro de 2009, exatamente às 18 horas e 45 minutos, um pesado helicóptero de transporte militar pousou com um rugido ensurdecedor no telhado iluminado por holofotes do Hospital Público Central da capital do Peru, Lima. O perímetro externo da instituição médica foi cercado de emergência por um cordão triplo da Polícia Federal, contendo o ataque agressivo de centenas de repórteres internacionais. A notícia do resgate surpreendente, quase fantástico, de duas turistas americanas da selva impenetrável da Amazônia já havia se tornado a principal sensação nas primeiras páginas dos jornais mundiais. Os jornalistas escreveram freneticamente sobre o grande triunfo do espírito humano e o final feliz de uma tragédia prolongada. No entanto, a realidade de seu retorno, documentada em frígidas fichas médicas, estava infinitamente distante dessas manchetes pomposas e entusiásticas. Quando Sarah e Mary Moore foram transferidas sob escolta armada para uma sala esterilizada da unidade de terapia intensiva, o médico-chefe da clínica, Dr. Alejandro Gomes, realizou um exame inicial. Seu laudo médico oficial, imediatamente anexado aos autos do processo criminal, registrou o estado físico verdadeiramente catastrófico das resgatadas. Aos 28 anos, Sarah pesava apenas 38 quilos e Mary, de 24 anos, não passava de 37 quilos. Os médicos diagnosticaram em ambas as mulheres desnutrição crítica, carência aguda de vitaminas essenciais, múltiplas infecções parasitárias que afetavam os órgãos internos e um trauma psicológico profundo e paralisante. O comportamento das irmãs, nos primeiros dias de permanência em segurança no mundo civilizado, demonstrou claramente a extensão da destruição de sua psique. No rigoroso protocolo do plantão noturno de 20 de novembro, foi registrado um incidente assustador. Às 2h00, a enfermeira de plantão entrou na enfermaria para verificar as infusões intravenosas e descobriu que as camas do hospital estavam completamente vazias. As pacientes não dormiam nos colchões ortopédicos macios que lhes foram fornecidos. Movidas por um reflexo primitivo e arraigado de sobrevivência, elas instintivamente se amontoaram nos cantos mais escuros da enfermaria e deitaram-se no chão frio e duro de azulejos, apertadas umas contra as outras. Qualquer som repentino ou luz acesa de repente no corredor as fazia estremecer, encolher-se e cobrir a cabeça com as mãos, em pânico.
Mas a descoberta mais difícil e chocante para a equipe médica foram os resultados do exame de ultrassom realizado ao meio-dia do dia 20 de novembro. O equipamento médico mostrou imparcialmente que as duas irmãs estavam entre 20 e 24 semanas de gravidez. Era uma lembrança viva e inevitável da violência diária e sistemática que elas eram obrigadas a chamar de amor, para poder dar mais um suspiro de alívio nesse inferno verde. Seus corpos mutilados se tornaram receptáculos para a continuação da linhagem de seu torturador insano. E esse fato cruel transformava o futuro processo de reabilitação psicológica em uma tarefa de incrível complexidade. Em 25 de novembro de 2009, Helena Rostrovich, a mulher cuja incrível força de vontade e cálculo frio tornaram essa salvação fisicamente possível, foi transferida em uma ambulância especial para uma clínica psiquiátrica fechada, especializada nos Estados Unidos da América. Alguns meses depois, em abril de 2010, Sarah e Mary Moore, após passarem pela primeira e mais difícil etapa da recuperação, visitaram-na em sua enfermaria. De acordo com os registros do médico assistente presente na visita, as irmãs seguraram as mãos de Helena por um longo tempo, em silêncio. Elas estavam plenamente conscientes de um fato incontestável. Se não fosse pelo seu sussurro severo e sóbrio, naquela terrível primeira noite no acampamento selvagem, seus ossos quebrados já teriam apodrecido há muito tempo na lama viscosa da Amazônia. O julgamento do líder capturado de uma tribo isolada foi realizado a portas fechadas em Lima e terminou em setembro de 2010. Advogados de organizações internacionais de direitos humanos, representando os interesses dos povos indígenas, tentaram desesperadamente construir uma linha de defesa baseada no fato de que o réu era um selvagem sem contato com o mundo exterior, absolutamente ignorante das leis da civilização moderna. No entanto, a posição do promotor público foi dura e inflexível. O promotor apresentou ao tribunal provas de que as ações do líder não foram ditadas por tradições de sobrevivência ou defesa do território. Seu uso proposital e matematicamente calculado da poderosa neurotoxina curare para imobilizar as vítimas, o sequestro noturno planejado e a violência psicológica sistemática e bem pensada faziam dele não apenas um aborígene inocente, mas um criminoso em série calculista e frio. O tribunal condenou o torturador à pena máxima. Ele foi completamente isolado em uma cela solitária de uma prisão de regime rigoroso, privado para sempre da possibilidade de ver o céu. No final de 2010, Sarah e Mary Moore voltaram definitivamente para sua casa natal, nos Estados Unidos da América. Elas conseguiram sobreviver em um lugar que historicamente não perdoa a menor fraqueza. No entanto, sua história permaneceu para sempre nos arquivos fechados dos criminologistas do Peru, como um aviso arrepiante. A selva parece majestosa e bela apenas nas páginas brilhantes dos folhetos turísticos. Por dentro, sob o denso e multifacetado do céu verde, esconde-se uma escuridão primitiva e viva. Essa escuridão é capaz de engoli-lo silenciosamente no meio da noite, sem deixar vestígios, e obrigá-lo a jogar de acordo com suas próprias regras insanas, onde o preço da sua vida será inevitavelmente a sua própria sanidade.